Tiago, capítulo 1, dos versos 22 ao 27, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem é: a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra. O crescimento do evangelicalismo no Brasil tem sido realmente notável. Grandes eventos são organizados com estruturas imensas, capazes de atrair grandes multidões em estádios. Milhares de pessoas formam filas na esperança de estarem próximos aos seus cantores. Guardam em seus corações o anseio até de se aproximarem e poder tocar em alguns cantores que são tão influentes na nossa sociedade. Até mesmo os grandes grupos de televisão reconhecem que os cristãos são consumidores ávidos, levando gravadoras a focarem em uma parcela significativa do público cristão na tentativa de vender algo para eles. Afinal, os cristãos são consumidores e representam uma parcela significativa da população brasileira. Estudos recentes indicam que a população evangélica deverá corresponder de 35% a 36% da população brasileira no ano de 2026. Em 2022, esse número era de 32,1%. Projeções sugerem que os evangélicos podem se tornar a maioria da população brasileira não muito longe de 2025. A projeção é para 2030. Desde a década de 90, o movimento evangélico no Brasil tem enfrentado um crescimento sem precedentes. Em 1991, eles eram 9% da população. Em 2000, 15%. E em 2010, cerca de 22%. O número de evangélicos aumentou 61% entre 2000 e 2010. E quais foram os fatores que contribuíram para esse crescimento surpreendente? Expansão de templos, uma postura pragmática, ou seja, uma ênfase nos resultados ao invés da fidelidade às Escrituras, um apego emocional, além de influência política e social. Apesar do aumento, o evangelicalismo brasileiro está passando por sérios desafios e polêmicas, como abusos sexuais e crimes contra a dignidade sexual. Um pastor em Belo Horizonte foi indiciado por abusar de seus fiéis na igreja, citando versículos bíblicos durante os atos. Outro líder religioso foi condenado por crimes como estupro, violação sexual mediante fraude, importunação, assédio e injúria em Hortolândia, São Paulo, setembro de 2024. Além disso, meus irmãos, ainda há a comercialização da fé. Eventos controversos, onde uma determinada igreja estava cobrando ingressos até R$ 3.500 por causa de um evento de passagem de ano. Sem mencionar as controvérsias em relação a pastores mirins. A Polícia Federal prendeu líderes religiosos em Manaus por crimes eleitorais, apreendendo dinheiro fracionado em envelopes, a fim de angariarem votos. Isso também expõe como a fé evangélica se dissemina até mesmo entre criminosos, pois criminosos hoje estão custeando um embelezamento, a compra de determinados terrenos para igrejas. E isso é reconhecido através de um termo, traficrentes, sendo utilizado para descrever tal situação. Esses fatores demonstram que o evangelicalismo brasileiro enfrenta
desafios gritantes. E tem surgido debates acalorados sobre a ética, a conduta de líderes, a mercantilização da fé e o papel das igrejas na sociedade. O crescimento é impressionante, mas as realidades sombrias que se escondem por trás desse cenário são horríveis, repulsivos e inacreditáveis. Porque na mesma medida que a igreja evangélica tem crescido, os escândalos, corrupções e imoralidades estão aumentando. Em Fortaleza, um ex-detento, pedófilo, supostamente convertido ao cristianismo, chegou ao cargo de pastor. E não demorou muito para ele estar novamente se envolvendo com as nossas crianças. Diante desse quadro, meus irmãos, grotesco e repulsivo, o que nós devemos fazer? Devemos nos voltar para a palavra. Tiago deixa claro para a igreja que a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra. E de que maneira podemos sustentar a ideia de que a verdadeira religião é identificada por ouvir e praticar a palavra? Porque nós estamos vivenciando um crescimento gigantesco, a ponto das pessoas considerarem que a população brasileira será predominantemente de cristãos em 2030. Só que na medida que a igreja cresce numericamente, os escândalos têm aumentado. Não são poucas as igrejas que estão sendo instrumentos de lavagem de dinheiro. Alguns pastores não arrebanham as ovelhas de Cristo, são empresários. E de que maneira, meus irmãos, nós podemos sustentar aquilo que Tiago está pontuando junto à igreja? De que a igreja verdadeira, ela ouve e pratica a palavra. Ele nos dá 5 princípios que devem nos nortear a respeito do que seja a igreja verdadeira, os cristãos falsos, bem como aprovar, usufruir, o que significa caminhar com Deus. A primeira coisa que Tiago declara e nós devemos observar é que a palavra deve ser praticada, não apenas ouvida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ideia aqui de se auto-enganar, esse particípio aqui significa enganar-se com um raciocínio falso. Não é comum nós termos pessoas centradas na palavra, dispostas a enfrentarem as implicações de serem fiéis ao Senhor, como rejeição, perseguição, calúnia. Todavia, é comum nós encontrarmos irmãos e irmãs dentro da igreja, sustentando a sua fé, ou a falta de piedade, através de raciocínios mentirosos. E Tiago diz, não enganem-se. Não usem raciocínios falsos para sustentar uma falsa vida diante de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Pois ele pontua para nós que a palavra deve ser praticada, não apenas ouvida. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11, verso 28. Em Lucas capítulo 11, verso 28, diz assim: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Além de ser comum as pessoas sustentarem uma falsa religião através de raciocínios falsos, também é comum as pessoas entrarem dentro da igreja, ouvirem bons sermões, ouvirem cânticos bíblicos e, todavia, não viverem piedosamente. Não viverem a prática da palavra. E Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes. Tiago reconhece que havia muitos cristãos dentro da igreja. Preste atenção, se concentre na palavra, porque isso é para a nossa salvação. Isso diz respeito ao nosso crescimento espiritual dentro da igreja, no caminhar com Cristo diariamente. E por gentileza, não tire a atenção das crianças do culto. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque é comum, como eu estava dizendo, é comum as pessoas ouvirem sermões, estarem imersos na prática religiosa, e como nós veremos mais à frente, a prática externa não diz respeito à realidade do Evangelho, se não passar por uma transformação profunda no íntimo. Por isso que Tiago diz, e o nosso Senhor Jesus Cristo pontua, que são felizes, são realizados, são completos, aqueles que ouvem a palavra e praticam.
Porque, como eu estou falando, algumas pessoas entram dentro da igreja, até têm bons ouvidos, são atentos àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo exposto, mas isso não se reveste de prática. Conseguem ouvir, só que o seu ouvir fica simplesmente no obter informações. Negam o Senhor Jesus Cristo a partir de uma ausência de piedade em suas vidas, embora ouvindo aquilo que é correto. E Tiago diz que a palavra deve ser praticada, não apenas ouvida. O praticante é aquele que de coração abraça a palavra de Deus. E uma vez tendo ouvido a instrução do Senhor para a sua vida, com a sua vida testifica diante de todos e diante de Deus que realmente creu em Cristo. Por isso, meus irmãos, não é normal haver um crescimento numérico, estarmos aqui cheios de pessoas no nosso meio, cantando ao Senhor, ouvindo a palavra e não praticando as Escrituras. Isso não é normal. Pois o que reafirma a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é quando nós abrimos os nossos corações para as Escrituras Sagradas, internalizamos a palavra no nosso íntimo, e ao sairmos desse templo, nós saímos daqui alegres, porque abraçamos a palavra de Deus, e com as nossas vidas, na prática, nós iremos testificar que realmente cremos. Pois o primeiro princípio que nós devemos deixar claro em nossas vidas é que nós devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque pode ser uma realidade para muitas pessoas que, quando têm os seus pecados expostos, quando são confrontados com a palavra do Senhor, embora ouçam de bom agrado, como Herodes ouvia João Batista, embora ouçam de bom grado a palavra pregada, anunciada, enganam-se com raciocínios falsos. E o que é que Tiago diz? Não se enganem. Não enganem a vós mesmos com raciocínios falsos. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. Meus irmãos, nunca se falou tanto sobre a palavra como atualmente. Muitos pregadores expõem a palavra de maneira fiel, e isso não se limita apenas ao local da pregação. Estão disponíveis nas redes sociais e até em plataformas de música. Existem boas canções que disseminam as Escrituras Sagradas, permitindo que as pessoas as ouçam em qualquer lugar. No entanto, apenas ouvir não é suficiente. É necessário ouvir, abraçar a palavra de coração, guardando-a no nosso íntimo, para não pecarmos contra o Senhor. É através da sua vida que você vai testemunhar que realmente acredita no ensino correto que você recebeu. Não é suficiente conhecer a Bíblia, é essencial vivê-la. Analise sua vida. Você apenas escuta sermões ou procura colocá-los em prática? Quando você está ouvindo uma exposição fiel, você é apenas um ouvinte ou você guarda no seu coração aquilo que está sendo pregado? Para que assim você possa corroborar aquilo que você ouviu com a prática. Porque você abraçou no seu coração a palavra. Você abriu o seu íntimo para o Senhor. O Senhor está trabalhando na sua vida. Então a consequência disso é viver aquilo que você está ouvindo. Porque muitos têm ouvido bons sermões, lido bons livros, escutado boas músicas, músicas que espelham as Escrituras Sagradas. Então é natural que se viva aquilo que a pessoa está recebendo. Se ela não consegue praticar, ela é apenas ouvinte. Pois a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra, pois há grande risco em ser simplesmente ouvinte. Em segundo lugar, o auto-engano do ouvinte esquecido. Dos versos 23 ao 24, Tiago diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, e Tiago aqui está pressupondo a palavra autoritativa do Senhor. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Simon, comentando esse texto, ele diz assim: a pessoa que olha no espelho para ver sua própria imagem e logo a esquece, é como a pessoa que ouve a proclamação da palavra de Deus, mas não responde. Ela vê seu reflexo no espelho, arruma rapidamente sua aparência externa e vai embora.
Ela ouve o evangelho sendo pregado, faz pequenas mudanças e segue seu caminho. Mas dado o esquecimento, pois aquele que esquece deseja esquecer, dado o seu esquecimento, ele está mostrando que ao esquecer, aquilo não lhe era valioso, não era precioso. Ela ouve o evangelho sendo pregado, faz pequenas mudanças e segue seu caminho. O evangelho, porém, não consegue penetrar no coração e não pode mudar a disposição interna do ser humano. O espelho é um objeto usado para alterar a aparência externa da pessoa. A palavra, contudo, confronta o ser humano internamente e exige uma resposta. Quando você se depara com a palavra sendo exposta, quando você ouve as escrituras sagradas sendo expostas com fidelidade, quando você sabe que é o Senhor lhe falando, qual é a consequência disso? Você responder positivamente. Quando as pessoas ouviram Pedro pregando, eles disseram: então, o que é que nós vamos fazer? Pedro disse: arrependam-se, e vocês receberão o dom da vida, o Espírito Santo. A resposta da pregação de Pedro foi arrependimento, confissão de pecados e batismos. É por isso, meus irmãos, que aqueles que não respondem à mensagem proclamada, é porque o evangelho não penetrou nos seus corações. O evangelho não transformou as suas vidas, porque a resposta que diz respeito à mudança de vida revela que o evangelho penetrou no coração e arrancou tudo aquilo que era profano ao Senhor. O evangelho adentrou a mente e tirou todo o pensamento pernicioso, todo o pensamento desagradável ao Senhor. Aqueles que são meros ouvintes e não praticantes se enganam, porque são ouvintes esquecidos. Veem o seu rosto, mas logo quando saem, esquecem da sua aparência. Assim são aqueles que ouvem a mensagem e até entendem que aquela mensagem foi autoritativa, foi o Senhor falando, há pequenas mudanças, só que depois de se distanciarem, se esquecem da palavra de Deus para as suas vidas. E o ser humano, quando se esquece, é porque havia lá no seu íntimo o desejo de se esquecer-se. E eu não falo com relação ao fato de nós estarmos gradativamente definhando. Porque com a velhice o nosso cérebro não tem a mesma capacidade da juventude. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à disposição do coração de meros ouvintes, que é esquecer a palavra propositalmente, porque não conseguem viver a mudança de vida que uma vez prometeram mudar. Não conseguem continuar em santidade, porque o pecado lhes é mais atraente. São meros ouvintes da palavra e não praticantes. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, olha o que é que as escrituras nos dizem sobre o espelho do evangelho que nos expõe a fim de nos mudarmos. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Meus irmãos, o evangelho mostra quem realmente nós somos. E o evangelho que nos expõe diante do Senhor faz com que nós venhamos nos enxergar como necessitados de Cristo. E uma vez reconhecendo a nossa necessidade do nosso Senhor Redentor, nós iremos nos dobrar diante dele. E a finalidade do Senhor nas nossas vidas é nos transformar de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A vida do cristão deve estar sendo moldada diariamente. A vontade do Senhor para nossas vidas, como também diz Paulo, é a nossa santificação. Por isso que o evangelho vai produzir na sua vida uma conversação diferente, pensamentos que refletem a palavra e uma disposição do coração para lutar contra o pecado na medida que você se aproxima do Senhor. Ou seja, a nossa transformação é de glória em glória, para que sejamos a imagem do Senhor. Contudo, o auto-engano do ouvinte esquecido é ser simples ouvinte da palavra. Ele não quer ser transformado. Ele não quer ser redimido. Ele quer ser um ouvinte,
como Herodes foi, que ouvia João de bom grado, mas depois pediu a cabeça dele. Medite profundamente nas Escrituras. Evite uma leitura apressada e sem propósito, pois meditar na preciosidade da palavra pode lhe levar a praticar a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas muito rápidas, nós queremos que as coisas estejam prontas ao nosso bel prazer, mas com as Escrituras não é assim. Você não pode ler as Escrituras Sagradas como um advogado usa a leitura dinâmica para ler os seus processos o mais rápido possível. Aquela leitura rápida para angariar informação apenas. Nós, como cristãos, devemos ler as Escrituras Sagradas, meditar, remoer, mastigar, e de forma pronta, demorada, suplicar ao Senhor que aplique aquela palavra aos nossos corações, a fim de que sejamos transformados. Então medite profundamente nas Escrituras Sagradas e evite uma leitura apressada e sem propósito, pois meditar nas Escrituras Sagradas dia e noite vai lhe levar a uma prática da verdade revelada de Deus nas Escrituras. Porque se você não fizer isso, o auto-engano do ouvinte esquecido lhe pode ser uma realidade. Como a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra, não se enganando, mas sendo praticante assíduo, as Escrituras qualificam tal vida. Em terceiro lugar, o praticante da palavra é bem-aventurado. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Lembra do Salmo 1? Que é aquele que medita nas Escrituras Sagradas dia e noite, que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, a sua vida é frutífera. E Tiago diz que se você considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, a lei do Senhor, que expôs a nossa pecaminosidade e carência de Cristo, nos conduzindo a Cristo, e Cristo, por sua vez, nos direcionando a lei para a prática, para uma vida de comunhão, essa lei perfeita, lei da liberdade, faz com que sejamos bem-aventurados. Para isso, meus queridos, nós devemos perseverar, não sendo ouvinte negligente. Alguns domingos atrás eu falei que essa sessão fala de ouvir e falar. E também do falar e agir, que é a porção da nossa Escritura Sagrada, que nós estamos lendo nesta noite. Porque Tiago, ele está instruindo a igreja a respeito da prática. Vejam, meus irmãos, que a instrução de Tiago, a sabedoria de Tiago para a igreja, diz respeito a uma vida de prática das Escrituras Sagradas. Por mais que hoje as pessoas queiram fazer aquela dicotomia, que lei ficou relegada ao passado, hoje nós vivemos na graça, aqueles que dividem dessa forma, na realidade, querem ter uma vida licenciosa. Porque a nossa graça, a graça que Deus nos derramou em Cristo Jesus, nos outorgando salvação e vida eterna, diz respeito a uma vida de obediência. Obediência a quê? A lei perfeita, a lei da liberdade. Como eu falei agora há pouco, a lei mostrou a nossa incapacidade de agradar a Deus. Com isso, nós ficamos necessitados de Cristo, nos socorrendo nele. A lei nos conduziu a Cristo, como disse Paulo aos Gálatas, a lei nos serviu de aio, pedagogo, nos conduziu para Cristo. E Cristo, por sua vez, nos leva para a lei, porque a lei é o meio pelo qual a nossa comunhão com o Senhor é mantida. Por isso nós observamos a lei ainda hoje, porque a lei moral do Senhor diz respeito à sua vontade para a sua igreja. Não seja ouvinte negligente, mas persevere considerando atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, sejando operoso praticante. Pois o homem, a mulher, que são operosos na prática da palavra, são bem-aventurados. Lá no Salmo 19, no versículo 7 e 11, o salmista diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vejam como o salmista encara a lei do Senhor. Da mesma forma como Tiago, lei perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a nossa sociedade promíscua, é um cristianismo barato, fajuto, falso, que diz que a lei não é boa, que a lei ficou relegada ao passado. Os servos do Senhor, quando falavam da lei do Senhor, falavam da lei com admiração, porque diz respeito à vontade revelada de Deus. No versículo 11 o salmista diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O praticante da palavra é bem-aventurado, meus irmãos. Então seja um praticante assíduo das Escrituras Sagradas. Vejam que nós estamos vendo a diferença que há entre um cristianismo verdadeiro, autêntico, e uma falsa religião. Quando você estiver examinando as Escrituras, se voltando para dentro de si, faça isso de forma contínua. Não apenas como um olhar apressado em um espelho, como nós vimos nos versos anteriores, 23 e 24, mas com calma. Para que você seja um praticante operoso das Escrituras Sagradas, é necessário você se deparar com a lei. Olhar para dentro de si. Então observe as Escrituras quanto ao seu coração. Pois quando você estiver olhando para dentro de si, você vai perceber o quanto deseja por santidade, pela presença de Deus, pelo fruto do Espírito Santo, pela justiça de Cristo e por viver de maneira piedosa neste mundo. Alguns, todavia, evitam olhar para dentro por causa da feiura da imagem e da poluição do coração. Mas continue a se observar, pois o autoexame é essencial na vida cristã. Ao reconhecer sua necessidade de Cristo, você vai se tornar mais pleno dele, porque ele vai estender as mãos para lhe ajudar. É o Senhor Jesus Cristo que está lhe chamando para uma vida de santidade, pois a convocação divina diz respeito à nossa salvação e santidade. Então olhe para dentro de si e veja o que precisa de mudança, o que precisa de transformação. E por mais que em alguns momentos você se depare com alguma coisa ruim, poluída, indigna da vocação cristã, não se desespere, porque o Senhor nos deu do seu Espírito para sermos santificados. Ele nos deu do seu Espírito para que sejamos operosos na prática da palavra. Então olhe para dentro de si, enxergue aquilo que é impuro e exponha diante do Senhor. Senhor, é isso que precisa ser mudado. Senhor, é isso que precisa ser transformado. Senhor, eu me iro com tanta facilidade. Senhor, eu não tenho domínio com relação às minhas palavras. Vez ou outra, eu machuco a minha esposa, eu machuco o meu esposo. Que você esteja expondo isso diante de Cristo, suplicando para que, uma vez sendo transformado e santificado por Ele, você seja um operoso na prática da palavra. Porque, meus irmãos, existe grande bênção na obediência da palavra de Deus. Confie na sabedoria e nos mandamentos de Deus para a sua vida. Não se apegue à sabedoria humana, subterfúgios mundanos ou à tentativa natural, porque existe uma grande bênção em obedecer ao Senhor. E eu digo a tentativa natural porque algumas pessoas estão fracas na fé. E há uma tentativa natural do coração para se acomodar à situação espiritual rasa. Há uma espiritualidade tão fraca, tão insignificante, que aqueles que se dizem cristãos, embora sejam, dado a fragilidade da sua espiritualidade, se parecem mais com os ímpios do que com os filhos de Deus. Então, quando você se deparar com tal situação, não se acomode a uma situação espiritual rasa. Lute, persevere, busque ao Senhor, se amolde às Escrituras Sagradas, porque há uma grande bênção de Deus para todos aqueles que obedecem a sua palavra. Mas para isso você tem que confiar na sabedoria, nos mandamentos de Deus para a sua vida. Ou seja, seja submisso àquilo que o Senhor está lhe ensinando. Porque Jesus Cristo disse: é melhor entrar com um olho no reino dos céus, do que com os dois ir para o inferno. Eu digo isso porque há muitas pessoas se utilizando da comodidade do seu coração, de sabedoria humana, raciocínios falaciosos, para sustentarem os seus pecados, justificarem as suas transgressões.
Então não se engane. Antes, confie na sabedoria e nos mandamentos de Deus para a sua vida. Porque a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra, ou seja, sua diligência em ouvir e se esforçar para praticar a vontade revelada de Deus, que é verídica, também lhe faz estar distante de uma falsa religião, porque a falsa religião também tem uma forma de se portar, tem uma forma de se revelar. Em quarto lugar, a falsa religião é exposta pelo mau uso da língua, o que Tiago vai desenvolver posteriormente, mas ele já está trazendo aqui a respeito dos perigos nocivos da língua. Se alguém supõe ser religioso, ou seja, aqueles que se consideram religiosos, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É a terceira vez que Tiago diz aos seus leitores, para não enganarem-se a si mesmos. Ele disse isso no verso 16, 22 e agora no versículo 26. Assim como a religião verdadeira, o cristianismo autêntico, ouve e pratica a palavra, a religião falsa também expõe a sua natureza falsa. E uma das formas de nós identificarmos uma religião vã é quando alguém deixa de refrear a sua língua, porque está se enganando. Meus irmãos, não há aquelas pessoas que, independente das circunstâncias, independente de onde estejam, independente do tempo do ocorrido, sempre estão trazendo algo que divide, que fere. Não conseguem refrear a sua língua. São sagazes em falar mal do irmão, da irmã, do pastor, do presbítero, do diácono. São pessoas que são instrumentos de um auto-engano, pois essas pessoas estão se enganando com raciocínios falaciosos, são instrumentos do auto-engano para dividir, para machucar, para fomentar. É por isso, crianças, Thomas, Gabriel, Guilherme, vocês não podem falar mal do papai, nem da mamãe, nem dos amiguinhos do colégio, viu, João? As criancinhas também não devem falar mal, e os pais devem ensinar isso. Meus queridos, que só saia dos nossos lábios aquilo que é verdadeiro, aquilo que edifica. E se por algum motivo alguém traz alguma informação danosa no mau uso da língua, refreie essa pessoa, dizendo: minha irmã, meu irmão, isso não edifica, então deixa isso no passado. Isso diz respeito a fulano de tal? Então se dirija a ela e fale com ela. Às vezes, meus irmãos, a igreja, ao invés de agir assim, fica dando cabimento para pessoas que, vivendo uma falsa religião, que é exposta pelo mau uso da língua, estão fomentando intrigas dentro da igreja. Então tenha sabedoria e não dê ouvidos, nem espaço, nem o seu tempo precioso para pessoas que, no mau uso da língua, só querem dividir, só querem denegrir alguém, só querem machucar uma pessoa ou fulano de tal. Meus queridos, há muitos anos atrás eu me deparei com um irmão que se afastou do cristianismo, e eu ficava muito alegre com a pessoa dele quando eu chegava na igreja, porque eu, cansado do trabalho, fraco na fé, todas as vezes que eu chegava na igreja, ele me abraçava e dizia: meu irmão, como eu sentia sua falta. Ele era um jovem bastante alegre, um jovem senhor, porque ele já tinha uma família. Todas as vezes que eu chegava na igreja, que ele me recebia dessa forma, eu ficava alegre, eu me sentia renovado, eu me sentia amado, porque eu nunca tinha presenciado aquilo. Eu não tive isso em um lar familiar. Então aquilo foi muito significativo para mim. Depois de alguns anos, eu já à frente de uma igreja, eu me deparei com esse irmão e dizendo: meu irmão, por qual motivo você saiu dos caminhos do Senhor? E ele disse: olha, eu pequei, eu errei, a culpa é minha, eu estou distante do Senhor e a responsabilidade é minha. Todavia, eu não aguentava mais a mulher do pastor, porque ela falava mal da minha esposa, ela falava mal de mim, ela falava mal dos irmãos, e ele não conseguiu lidar com tal situação, a ponto de naufragar na fé.
Eu não estou isentando de responsabilidade. Mas saiba que a língua, como Tiago vai dizer, é um pequeno leme, capaz de poluir todo um corpo, capaz de dividir uma igreja, capaz de destruir um casamento. Aquele que não consegue refrear a sua língua está vivendo uma falsa religião. Porque, meus queridos, Thomas Merton, pastor puritano, ele disse o seguinte: o diabo não se importa que você vá à igreja, contanto que a sua religião não controle a sua língua. Algumas pessoas, através dos raciocínios falaciosos, vão dizer: não, mas é a minha personalidade, o que eu tenho de falar eu falo mesmo. A pessoa às vezes nem considera se aquilo que ela está falando é verdadeiro, é genuíno, trará edificação. Ela sai falando e isso machuca tanta pessoa, esfria muitos cristãos e leva algumas pessoas a ficarem tristes. Como aquele irmão pode falar isso de mim? Como aquela irmã perpetuou isso sem saber do que realmente aconteceu? Por isso que o pastor Thomas disse: o diabo não se importa que você vá à igreja, contanto que sua religião não controle sua língua. Participar de cultos, estar envolvido em orações e praticar jejuns são atividades religiosas que podem se restringir a meros atos externos. Tais ações podem refletir apenas um formalismo, ações exteriores. É por isso que Tiago afirma: se alguém se considera religioso, mas não conduz com rédeas curtas a sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. O que Tiago está dizendo é que a pessoa pode estar num ambiente de igreja, entre irmãos queridos, mas se não consegue refrear a sua língua, a religião dessa pessoa é vã, ou seja, o seu culto é vão. O Senhor, ele não recebe. Para o Senhor, aquele ato externo não significa nada, a não ser uma auto-manifestação de uma pessoa hipócrita. Tiago nos ensina que a expressão verbal, aquilo que sai dos nossos lábios, revela a verdadeira condição do coração, que pode estar mascarado por orações, jejuns e frequências em cultos, mas que a língua mostrará que seu interior está poluído, não é limpo aos olhos de Deus. O desalinhamento entre o coração e a palavra do Senhor leva alguém até cantar ao Senhor em um dado momento, mas depois espalha veneno entre o povo de Deus, ou em qualquer contexto que cause divisões, prejudicando os novos na fé e podendo levar à morte espiritual, como o exemplo de um conhecido meu, que eu acabei de falar. O Senhor, ele não nos chamou para vivermos por meio de ações externas, que são aquelas pessoas que vivem uma religião vã, porque não refreiam a sua língua. O Senhor, ele não nos chamou para vivermos por meio de ações externas, mas para termos um coração transformado, uma língua purificada, sermos generosos. E a palavra que está em nossos lábios reflete autocontrole, como nós vimos no domingo passado. O sábio, ele não fala tudo o que pensa, mas pensa antes de falar, porque ele sabe que a língua pode edificar ou destruir. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos chamou para termos domínio a respeito do que sai dos nossos lábios. E o nosso coração sendo limpo pelo Senhor, o que vai surgir dos nossos lábios é palavras que edificam. É palavras que trazem união, encorajamento, renovação. Chegue perto de uma pessoa pessimista e não demorar muito para você ficar com aquele sentimento de tristeza, de comodidade, frieza. Mas quando você chega perto de um irmão, de uma irmã, que tem uma visão otimista, é claro, uma visão otimista que responda à realidade. Quando você chega próximo a uma pessoa que sempre está falando aquilo que edifica, você se sente bem, você sai edificado, você sai renovado, porque ali está um coração cheio da presença do Senhor, e sai dos seus lábios aquilo que edifica. O Senhor nos chamou para vivermos assim, meus irmãos. Porque a religião falsa se revela em deformidade à lei de Deus. A religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra do Senhor. Em quinto e último lugar, a verdadeira religião se manifesta em obras de misericórdia e santidade. Olha o modo de vida que agrada a Deus. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Quando Tiago
em contraste com a religião vã, pontua o que é a religião verdadeira, ele diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, ou seja, ele está falando do modo de vida que agrada a Deus. É isso que ele está dizendo. E qual é a natureza desse modo de vida que agrada a Deus? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Naquela época não havia assistência social como hoje. Uma viúva, ela estava completamente desamparada. Um órfão, ele seria um mendigo, um criminoso, porque ele não tinha progenitores para dar aquilo que era necessário para a sua subsistência. Então, naquela época, uma viúva e um órfão eram completamente desassistidos. E Tiago diz que faz parte da religião autêntica, verdadeira, pura, sem mácula, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. Meus irmãos, a igreja tem que cuidar dos necessitados. É claro que hoje uma viúva, dada a sua idade, ela pode estar aposentada. Um órfão tem mecanismo de adoção. É por isso que, no nosso contexto, todos aqueles que estão em necessidade, independente da necessidade, devem ser assistidos pela igreja. Obras de misericórdia deve ser algo comum em nossas vidas, meus irmãos. Porque há muitos que necessitam no nosso meio. E a igreja deve estar atenta para essas pessoas. Não somente para as pessoas que a compõem, mas também para os de fora. A igreja deve ajudar, a igreja deve assistir, a igreja deve agradar ao Senhor, cuidando dos necessitados de Tiago. O que Tiago está dizendo é que nós devemos nos envolver com os necessitados. Mas ele também continua e diz: e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, a verdadeira religião não é uma confissão vazia, mas prática piedosa. Pois não há verdadeira piedade onde falta misericórdia. Não há verdadeira piedade, devoção ao Senhor, onde falta generosidade. Porque Cristo sendo rico, se fez pobre, para que nos tornássemos ricos. Então a igreja deve ajudar os necessitados, mas sem se contaminar, guardando-se incontaminado do mundo. Porque a verdadeira religião, meus irmãos, não é uma confissão vazia. Às vezes nós falamos muito de amor, às vezes nós falamos muito de misericórdia, generosidade, ajudar os necessitados, mas quando se trata realmente de ajudar o necessitado, parece que nós só queremos ajudar os necessitados com os recursos dos outros, e não com o nosso. Algumas pessoas têm recebido muito para plantar, mas não plantam. Vivem gastando os seus recursos para os seus próprios deleites, para satisfazer os anseios do seu coração. É claro que nós devemos nos cercar de mecanismos que possibilitem a ajuda ao necessitado. Se eu não tenho, outra pessoa terá. Mas quando eu tenho e não sou generoso, usando simplesmente dos recursos dos outros, eu estou pecando contra o Senhor. Ou seja, a igreja deve ajudar os necessitados e se manter pura pessoalmente. Tiago, ele está ali encorajando a cuidar dos que necessitam. Você foi chamado para mergulhar nas fraquezas, carências e sofrimentos que outros enfrentam. Porque Jesus, ele deixou a sua glória, tomou a forma humana, ele se humilhou para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Ignorar a generosidade é algo errado. Portanto, ajude o seu próximo em tudo o que puder, porque auxiliar na cura das dores e necessidades físicas do outro demonstra amor e uma profunda preocupação com o bem-estar alheio. É responsabilidade da igreja liderar no campo de batalha, reconhecendo as necessidades daqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Embora borrado pelo pecado, ainda são a imagem e semelhança de Deus. Devemos ajudar, meus queridos. Como Jesus disse, visitar os órfãos, alimentar os famintos, visitar os prisioneiros e vestir aqueles que estão nus, é fazer isso a Ele. E quem faz algo por Cristo será recompensado por toda a eternidade. Pois como disse o Senhor Jesus Cristo, olha, vocês me deram de vestir.
Vocês me alimentaram, vocês me visitaram. Quando, Senhor, fizemos isso a ti? Quando vocês fizeram a outros. Então Tiago, meus irmãos, ele está encorajando a igreja, como uma revelação da religião verdadeira, está encorajando a igreja a ser generosa, a ser misericordiosa. Nós não podemos pegar todos os nossos recursos financeiros e investir em templo em detrimento da vida, porque a vida é mais importante do que templos. Embora Tiago peça para nos envolvermos, ajudando os necessitados ao nosso redor, ele também nos alerta a não nos deixar contaminar. Algumas igrejas ávidas para ajudar as pessoas não são mais igrejas, são ONGs. E fazem dos seus cultos, todos os seus recursos, não a expansão do reino, mas uma assistência ao pobre, até em detrimento da pessoa de Cristo. A distinção fundamental entre se envolver e se separar é crucial para uma fé autêntica e uma vida dedicada ao Senhor. Esse é o desafio da igreja atualmente. Se envolver com o mundo sem se contaminar pelo mundo. A igreja do Senhor, ela deve ajudar os necessitados sem se tornar uma ONG. Ela é a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, comprada pelo sangue do Senhor. Ela foi chamada para ser santa, sendo porta-voz de Deus neste mundo caído, envolvendo-se sem se contaminar, porque a igreja deve ajudar os necessitados e viver em pureza pessoal. Assim, meus irmãos, vejam que a explicação para esse crescimento gigantesco que o cristianismo está tendo nesses dias é demonstrado através da ideia de que crescimento sem piedade, aumento numérico sem devoção, plantação de igreja sem devoção ao Senhor, nada mais é do que mecanismos humanos que lá na frente levarão as pessoas a se decepcionarem com a igreja. Como está ocorrendo? O filósofo existencialista, errado em muitas coisas, mas certo em uma coisa que ele denunciava, Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ele estava denunciando a igreja. E isso consumiu tanto que afetou até a sua saúde. E o que é que ele estava denunciando a igreja? A igreja, ela tinha um grande intelecto a respeito das verdades celestiais, mas não havia devoção, não havia prática. E ele denunciava a igreja como uma igreja falsa, porque a verdadeira igreja é aquela igreja que se envolve com o mundo sem se contaminar com o mundo. Porque ela ouve a palavra e pratica a palavra, ela não se engana, mas vive para a glória de Deus. É claro, ajudando os necessitados, sendo porta-voz de Deus neste mundo, sendo uma igreja gloriosa neste mundo caído, corrupto. Por isso, nesse ponto ele estava certo. O que adianta, meus irmãos? Nós temos 500 pessoas aqui no nosso meio, e as famílias se dividindo, os irmãos se degladiando, adultérios, fornicações, corrupções, um pastor infiel à família, um presbítero que não cuida do lar, um diácono que não assiste realmente os necessitados. O que adianta? Olhemos para o nosso coração e busquemos o verdadeiro crescimento que Deus tem para nós. À vista do que foi dito, caminhamos para as considerações finais. Porque tanto mau testemunho dentro das igrejas e escândalos em muitas partes. Porque está faltando a vida sob a palavra. Não está havendo crescimento genuíno, mas apenas um inchaço. O crescimento com escândalo é como um tumor cancerígeno. Apenas doenças se espalhando, corroendo as células boas. Porque eu falei de um crescimento surpreendente do cristianismo. Mas o crescimento de desigrejados, de pessoas decepcionadas com a igreja, é muito grande. É por isso, meus irmãos, que há um crescimento questionável nesses dados que eu falei a princípio. Porque não há um crescimento genuíno, mas sim um inchaço. São doenças se espalhando dentro do arraial do Senhor. Veja como se dava o crescimento genuíno na igreja primitiva. Em Atos capítulo 5, versículo 42, é dito o seguinte: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo.
No capítulo 6, no versículo 7, é dito que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Lá no verso 24 do capítulo 12, é dito que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. 16:5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia a dia aumentavam em número. 19:20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O crescimento da igreja primitiva estava ligado ao crescimento da palavra, ao ensino, a uma fé autêntica, à pessoa de Cristo sendo anunciada com autoridade. Por isso que as pessoas disseram: olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui, estes que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Por quê? Porque eram apóstolos do Senhor, fiéis na oração, fiéis no ensino. O crescimento genuíno está ligado ao crescimento da palavra. Sem crescimento da palavra não há crescimento genuíno, apenas inchaço. Entendam que o crescimento segundo Deus está associado ao crescimento da palavra na igreja. Por isso, Tiago diz que a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra. Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma vida de santidade, pontuando que a nossa casa irá permanecer quando estiver solidificada na rocha, firmada na rocha, construída sobre uma rocha. E a rocha é Ele, meus irmãos. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A doutrina apostólica, o ensino de Cristo Jesus deve ser o fundamento que permite a nossa existência de gratidão ao Senhor e de proclamação aos perdidos. A palavra deve ser praticada, não apenas ouvida. É claro que todos esses princípios que Tiago nos dá, ele pressupõe o auxílio do Espírito Santo, a operosidade do Espírito Santo. E isso você não vai conseguir pelos seus próprios esforços. É a graça de Deus operando em nossas vidas pelo seu Espírito. Por isso Paulo disse aos Filipenses que tanto o querer como o efetuar é de Deus segundo a sua boa vontade. Não pense que aquilo que eu falei, ou eu mesmo venha pensar que tudo aquilo que foi dito nesta noite seja galgado nas nossas próprias ações, na nossa vontade, a parte da graça divina. Porque se assim nos portarmos, seremos religiosos, fariseus, hipócritas, não cristãos autênticos. Portanto, que fique claro que a palavra que deve ser praticada, não apenas ouvida, ela deve ser praticada em Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos capacita a viver para a glória do nosso Cordeiro. Pois, meus queridos, a palavra que deve ser praticada, não apenas ouvida, ela não pode ser negligenciada, pois se ela for negligenciada, pessoas assim se tornando apenas ouvintes, serão ouvintes que estão se enganando, se esquecendo da verdade de Deus. Porém, o praticante operoso da palavra é bem-aventurado, pois sua vida demonstra obediência ao que está ouvindo. Afinal, sem obediência a Deus, a Cristo Jesus, a falsa religião se manifesta, mesmo tendo vestes de religiosidade, é exposta pelo mau uso da língua. Desta maneira, a verdadeira religião se manifesta em obras de misericórdia e santidade, porque são feitas em Deus, pela salvação operada em Cristo Jesus. O que nós devemos almejar, meus irmãos, é praticarmos a palavra para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas enxerguem em nós as obras de Deus e o glorifiquem por isso. Porque Jesus disse: é impossível que não venha escândalos. Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Assim, meus queridos, a religião verdadeira é conhecida por ouvir e praticar a palavra. E isso em Cristo Jesus. Pois vivendo assim, iremos provar um crescimento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Não pelas técnicas propostas pelo pastor. Não pelos mecanismos oferecidos pelo conselho. Nós iremos provar um crescimento segundo Deus, pois é Ele quem acrescenta os salvos à sua igreja. Amém.